Salve galera, mais uma questão aqui do Enem 2025, prova de Ciências da Natureza, questão aí que fala sobre eletrodinâmica, especificamente sobre geradores elétricos. Então bora entender esses temas que são tão importantes aí para as provas do Enem. Então se você não está inscrito aqui, me ajuda, se inscreve, nos deixe seu like aqui para com certeza ajudar muito a nós. Então eu tô falando o seguinte, em uma comunidade rural, os moradores utilizam uma bomba d'água alimentada por 100 volts de tensão contínua, podendo variar em até 5 volts. O que que significa isso? Né? Que essa bomba aqui, ela só vai funcionar bem, eu vou chamar de UB, o intervalo DDP, né, de tensão, entre 95 volts, eu vou chamar de UB, e 105. Se tiver fora desse intervalo, a bomba não funciona. Então, para o funcionamento dela acontecer, eu tenho que estar dentro desse intervalo aqui. Fechou? Ela fala assim: o eletrotécnico pretende instalar placas fotovoltaicas para alimentar essa bomba e as placas, bom, placas aí que recebem a luz do sol e transformam essa energia solar em energia elétrica, e as placas são idênticas, isso é importante, tá? E cada placa apresenta uma tensão de operação de 34 volts e corrente de 7,5 amperes. Maravilha. Então, o que eu estou ligando aqui nessa bomba são placas de fotovoltaicas. E aí elas vão fornecer uma potência útil, né, que é utilizada no sistema, uma potência útil associada a 34 volts. Só que cada placa ela tem uma tensão de 40 volts de tensão elétrica. O que que significa isso? É a potência total. A minha placa fotovoltaica, ela tem uma parte que é total, que ela fornece, só que ela perde para ela um pouco mesmo, para ela mesmo um pouco, que na resistência interna, que é aquela característica clássica de geradores, né? Então, quando você tem uma potência total menos a potência dissipada, gera essa potência útil. Então, a gente está associando a essa função. Aí, quando está em circuito aberto e ele está bem representada aqui, ela pode ser representada conforme figura a seguir. Então, veja, ela tem uma FEM de 40 volts e uma resistência interna que eu não sei. Maravilha. Se eu achar a resistência interna, já acabou para mim. Só que ele construiu um circuito que permite a bomba d'água operar corretamente com o menor número possível de placas conectadas. Para isso, desenhou um diagrama na qual todas as placas são representadas como um único gerador não ideal, como as especificações das correspondentes características elétricas. E aqui, cara, já dava para você chegar e excluir algumas alternativas. Por exemplo, essa daqui, ó, não tinha como ser, nem essa, nem essa. Por que que eu digo isso? Porque a FEM dele, se é um número de placas aí deles é um número inteiro, isso não pode ser 136 nem 102. Por quê? Porque se a gente pensar em uma placa, seria 40 volts, duas placas, 80 volts, três placas, 120 volts. Então não tem como esses números serem quebrados aqui. Eles têm que ser múltiplos de 40. E aqui 120, 120 bate, maravilha. Então aqui já dá para excluir algumas alternativas e aumentar a sua chance se você de repente está chutando aí uma alternativa. Então, quando você faz isso, a gente está para aqui também a relacionar com a equação do gerador. Lembra aquela equação do gerador que U é igual a E menos R vezes I? E aqui o que, que a gente tem? A placa que vai alimentar, ela vai fornecer para o circuito 34 volts, ela tem uma FEM de 40 volts e a resistência interna eu não sei, mas ele está me dizendo que a corrente que passa por ele é de 7,5 amperes. Quando eu faço isso, né, o que, que dá para a gente relacionar? Achar a resistência interna. Então, passo o menos 40 para lá, fica menos 6, é igual a menos R vezes 7,5. E aí, esse valor que a gente acha para a resistência interna é menos 6 dividido por menos 7,5. Dá para a gente simplificar aqui, se você quiser, tá? Dá para multiplicar por menos 1,5. Vê se você consegue visualizar isso aqui. Menos 1,5 fica menos 4 e menos 5. Né? Se eu pegar, dividir por 1,5 os dois lados. E aí, essa resistência interna 4 sobre 5, corta o sinalzinho de menos com menos vira mais, e essa resistência interna é 0,8 ohms. Maravilha. Olha só o que a gente descobre, que eu tenho uma FEM de 40 e uma resistência interna de 80. Como essas placas são colocadas em série, né, então, uma associada à outra, essa placa aqui tem como ter 40 vezes 3, que é o valor que a gente tem, e essa FEM aqui tem que ser de 120 volts.
Consequentemente, se eu tenho três placas dessas iguais, né? O valor da resistência equivalente, vou chamar de equivalente a FEM equivalente aqui, e a resistência equivalente, ela vai ser 0,8 vezes 3, o que dá uma resistência equivalente de 2,4, o que já bate para a gente nessa alternativa B aqui. Só para a gente fazer aí uma para ver se está tudo batendo, né, na nossa resposta, o que a gente pode fazer? Vamos descobrir a FEM que chega para ele. Então, a FEM que chega para ele, para a bomba, né, a FEM que está ligando esse material, a gente pode falar que é 120, a equação, tá? Vou usar a equação. U é igual a E menos R vezes I, e aí nós falamos que U é igual a 120 menos 0,8 vezes 7,5, né? 0,8 não, quanto que é? Não é 0,8 não, é 2,4, né? Que são a resistência equivalente, a resistência interna é 2,4. 2,4 vezes 7,5. Vou colocar aqui 2,4 vezes 7,5. E aí, quando a gente monta esse valor, a gente tem 7,5 vezes 2 dá 15, 0,18. Então, essa DDP aqui dá 18 volts. 18 volts. E aí, esses 18 volts menos 120 dá 102 volts. Bateu com o valor que ele está sim, que ele é permitido? Sim, está entre 95 e 105. Então, essa DDP é possível, essa bomba vai funcionar perfeitamente. Melhor alternativa que a gente tem para essa questão. Belezinha? Espero que você tenha entendido que são processos que vão sendo construídos sobre esses geradores para a gente chegar na alternativa B. Mais um exercício aqui que a gente fez do Enem 2025. Deixa seu like por aqui, também se inscreve. Grande abraço e até a próxima. Valeu!